Bom, o próximo exercício envolve que considera um conectivo lógico definido por esse símbolo, que é um círculozinho com um X dentro, dado por essa tabela. Eu quero que você construa a tabela verdade desta proposição, né? Que é uma composição, é uma composta de proposições, né? Que inclui entre os quantificadores, entre os conectivos já existentes, esse novo conectivo aqui que foi inventado, né? Só para poder definir um tipo de exercício e fazer uma tabela verdade, né? Então, vamos identificar o que é o objeto matemático aqui. Então, nós estamos dando, do campo da lógica, a gente tem uma tabela verdade para ser obtida, e temos aqui operadores lógicos, que são a conjunção, a disjunção e a condicional. Então, qual é o problema? É construir a tabela verdade daquela proposição composta que foi apresentada, que é esta proposição aqui. Lembrando que a tabela verdade, né, dada, essa tabela verdade aqui que foi inventada, esse conectivo novo que foi inventado, né, ele vai ser utilizado para você construir essa tabela verdade. Então, então eu tenho aqui VVFF, VF. Então, o exercício me diz que esse conectivo ele dá valor F para as três primeiras possibilidades e valor V para a última possibilidade. Bom, como que eu construo essa tabela verdade? Eu vou fazer a segunda maneira de fazer a tabela verdade, que seria usar a própria expressão para a construção dela. Então, eu coloco aqui as colunas. Eu defino as colunas dentro da própria expressão. Eu vou definindo as colunas. E agora são as linhas que definem as possibilidades lógicas. Que no caso eu tenho duas proposições, que é P e Q. São duas proposições, portanto, são 4 possibilidades lógicas. Duas proposições, 2 elevado ao quadrado, 4 possibilidades lógicas. Então você tem aqui para o P, você tem VVFF, e aqui você vai ter VF para o Q. O P novamente VVFF, o Q VF. E aqui VVFF, e aqui VF. Essa constitui, nessa tabela verdade, nesse modo de construir a tabela verdade, você primeiramente coloca as possibilidades lógicas dentro das colunas que aparecem os P e Q. Então seria considerado a primeira etapa da minha construção da tabela verdade. Primeira etapa, que é onde você define as possibilidades lógicas de P e Q. Ao fazer essa primeira etapa, nós passamos para a segunda etapa, que seria definir o valor lógico nos lugares que são possíveis. Por exemplo, eu não posso fazer aqui, porque para eu fazer a tabela verdade, colocar os valores lógicos aqui da condicional, eu preciso do valor lógico desse daqui. A mesma coisa, eu não posso fazer esse, porque eu preciso do valor lógico daqui. Então eu tenho aqui esse daqui, essa coluna, e essa coluna são a segunda etapa da minha tabela verdade. Então vamos começar por essa aqui. Bom, essa aqui é P cruz Q. Bom, P cruz Q, quer dizer, P cruz bola Q, né? Então P cruz bola Q, segundo a tabela, é o quê? Quando for VV, eu tenho F. E quando, quer dizer, só vai dar V quando for FF. Então aqui é F, aqui é F, aqui é F e aqui é V, que é o único lugar que dá verdadeiro para aquela maneira que foi definida. Então está feita a segunda etapa dessa coluna, e agora vamos para a segunda etapa na outra coluna. Então aqui, o conectivo OU, ele é verdadeiro quando um dos dois é verdadeiro. Ele só vai ser falso quando os dois forem falsos. Então aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro, e aqui eu tenho falso.
Bom, terminei a segunda etapa dessa tabela, da construção dessa tabela. Agora eu passo para a terceira etapa, que é, dizer, essa aqui eu não posso fazer sem fazer essa terceira etapa. Então, a terceira etapa é aqui, porque eu posso fazer agora, eu pego essa coluna e essa coluna. E eu posso fazer essa com essa coluna, que seria minha terceira etapa. Então, vamos fazer essa aqui. A condicional. A condicional, quando que a condicional é verdadeira? Quando, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Quer dizer, quando a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. O que significa o seguinte, ela só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então aqui eu tenho F com V vai dar V, F com V vai dar V, o F com F também dá V. Quer dizer, o único caso que dá falsa é quando eu tenho V condiciona F. Então, fechou essa coluna, vamos passar para outra. Agora, eu vou usar o conectivo inventado. Então, eu tenho essa coluna com essa, segundo aquele conectivo inventado, que só é verdadeiro quando as duas forem falsas. Então, aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso. E aqui as duas falsas, pela regrinha, dá verdadeira. Bom, feito isso, agora eu vou partir para a última coluna, que é a finalização da tabela verdade pedida, que é a quarta etapa e última etapa, que é onde me dá a tabela verdade. E eu devo trabalhar com quem? Com as que foram calculadas, que são essa coluna aqui, que são as últimas etapas calculadas. São essas duas aqui, que vai ser o E. E o E, quando que o E é verdadeiro? Somente quando os dois forem verdadeiros. Fora isso, eles são tudo falsos. Então eu tenho aqui, esse aqui, V com F, dá F, V com F, dá F, V com F, dá F, e F com V, dá F. Então eu tenho, aqui é a tabela verdade da proposição que foi dada. Então essa proposição, ela é uma contradição, né? Porque está dando tudo verdadeiro. Tudo falso. Tudo falso.